nos próximos capítulos da novela A Gata. Depois de dopar Lorena, Augusto tem um ataque de pânico. Gisela diz a ele para se acalmar, pois vão tirar a mulher dali dentro de alguns dias, dizendo que precisam estar seguros, pois alguém pode ter visto alguma coisa. Ela lembra ainda que, se acharem Lorena, ela com certeza os denunciaria e acabaria mandando os dois para a cadeia. Enquanto pensam em quem chamar para dar cabo de Lorena, o celular da mulher toca. Na casa dos Cruz, todo mundo está preocupado com a ausência da mãe, que também não atende ao celular ou responde às mensagens. Mariano decide ir atrás da mãe no apartamento, mas Paulo, neste exato momento, recebe uma mensagem da mãe, dizendo que quer ficar um tempo sozinha, pois ficou muito estressada com o que aconteceu no julgamento. Porém, a mensagem veio com uma assinatura: Mamãe Lorena. Os três estranham, pois Lorena nunca escreve mensagens de texto. Eles se dão conta que alguma coisa estranha está acontecendo e decidem investigar. Na cadeia, Inês conta a Ágata sobre a surra que levou quando Garibaldo chega para visitá-la. A moça diz que está cheio de ódio, culpando o rapaz por ela estar ali e ainda se sentindo traída por ter enchido o bolso dos comparsas de grana quando eles só queriam prejudicá-la. Garibaldo volta novamente a dizer que estudar é a única saída para dar um futuro melhor pro filho e coisa e tals. Mas a mocinha resolve xingar o namorado e diz que ele nunca vai prestar nem para ser bandido, nem para ser estudioso, pois vai sempre ser um pobre coitado. Inês continua botando a culpa de tudo em Gata, e Garibaldo jura que vai se vingar de Gata por ela. Neste meio tempo, Paulo e Mariano chegam ao apartamento dos pais, mas ninguém abre a porta. O advogado se dá conta que nem a empregada está. Do lado de dentro, apavorado, o macaco velho vai pedir conselhos para a maquiavélica Gisele, que diz que ele deve se acalmar e depois abrir a porta. A nojenta avisa que vai cuidar de Paulo, mas enquanto isso, ele deve manter a porta fechada. De volta ao quarto, ele joga a culpa na mulher desacordada e ainda diz que agora, por causa dela, os filhos vão pensar que ele é o vilão da história. Gisela dá andamento ao seu plano e liga para Paulo. A mulher diz que precisa vê-lo imediatamente porque chegou um contrato e ela quer discutir com ele alguns detalhes. O rapaz diz que, depois de tudo o que aconteceu, ele não vai mais assinar nada. A dona da galeria volta a ofender Esmeralda. Paulo fica bravo, mas ela avisa que é melhor o rapaz ir rapidinho encontrá-la. Só que o artista se irrita e diz para ela ir pro inferno, avisando que não pinta mais nada até ela liberar seu dinheiro. O telefone do rapaz toca novamente e ele, furioso, manda a mulher se danar. Mas é Esmeralda, querendo saber o que está acontecendo. Paulo conta que estava brigando com Gisela, mas Gata o interrompe dizendo que precisa que ele e o irmão voltem para casa imediatamente, pois precisam ver uma coisa com urgência. Alguns minutos depois, já na casa de Fernando, Mariano e Paulo descobrem que o Marquês levou a esposa no lugar onde ela costumava cantar e contou sobre sua situação, que piorou com o sumiço de Lorena. Mas, num lapso de lucidez, Branca revelou que talvez Augusto a tenha sequestrado, como fez com ela. A mulher resolve contar os detalhes e diz ainda que o homem conseguiu, inclusive, torná-la prisioneira de sua própria mente outra vez. Chorando muito, a mulher ainda conta que Augusto a levou para um lugar no meio do nada e era vigiada pelo homem que levou sua filha Renata há 20 anos. Silencioso decreta: agora é que o Augusto vai mesmo morrer. Se antes matei por legítima defesa, agora serei preso por premeditar um assassinato. Esmeralda se assusta e diz que ninguém vai matar ninguém ali, e lembra que estão todos reunidos para tentar descobrir onde Lorena está. Paulo resolve dar um palpite e diz que, se sua mãe não aparecer até o dia seguinte, terá a certeza de que seu pai sequestrou a esposa para evitar que ela comparecesse ao julgamento. Algumas horas mais tarde, Paulo e Mariano encontram o detetive na casa abandonada onde supostamente foi o cativeiro de Branca, mas o local está vazio. Em casa, Fernando diz à esposa que quer excluir Augusto da face da terra, mas Branca pede que ele deixe a polícia cuidar do caso. Silencioso não desiste da vingança, mas Branca argumenta que, se ele não for condenado pela lei dos homens, será condenado pelas leis de Deus. Totalmente lúcida, a mulher diz ainda que quer salvar a todos que ama, mas com justiça e não com violência. No lixão, Chácharas pede a Rita que ela use seu dinheiro para pagar os advogados de Inês, porém a mulher lembra que só sobrou um pouco do dinheiro que ganhou e não quer torrar tudo. E enquanto Fernando e Perla juram seu amor, o ex-boxeador tenta convencer Rita a ajudar no tratamento de Damião. Mas a mulher não se curva e ainda diz que está mais interessada em arrumar uma casa, para deixar de vez o lixão. Algumas horas mais tarde, Paulo conta a Esmeralda que não conseguiu localizar Lorena. A conversa dos dois é interrompida pela chegada de Rita e Chácharas.
Esmeralda e a namorada do ex-boxeador acabam discutindo, porém, Jacira chega e ela humilha a moça, pedindo para falar com Silencioso. Jacira não se curva e humilha a velhota. Agora quem chega é Xavier. Segundos depois, já no escritório de Silencioso, Chácharas toma a palavra e diz que Rita vai dar o dinheiro necessário para que Damião possa se recuperar. A velha não está entendendo nada, mas o namorado não a deixa falar. Ela tenta ir embora, mas Chácharas insiste e entrega um cheque. Ele explica que já preencheu o documento e quase que obriga a mulher a assinar. Rita passa mal e desmaia. Do outro lado da cidade, já de volta ao instituto, Xavier comenta com Manuel que, desde que a esposa faleceu, não se sentia tão vivo e que Esmeralda é responsável por isso. O amigo do médico avisa novamente para ele não manter as esperanças, mas o doutor insiste dizendo que sente que ainda vai ter uma chance com a moça, pois ela é o amor de sua vida. Neste meio tempo, Mariano chega à casa de Esmeralda para buscar o irmão, e explica que os dois vão voltar à casa dos pais, para tentar falar com Augusto e tentar descobrir algo. Em seu apartamento, o advogado, que está enchendo a cara, se lembra de quando conheceu Branca e que na época já estava com Lorena e tinha um filho, Mariano. Ele lembra ainda que a mulher estava grávida de Paulo. Conversando com seus botões, Augusto se recorda que fez um acordo com Bruno Fontes, seu sócio, e os dois decidiram tirar tudo o que Fernando tinha. Porém, o vazio que sentia não foi preenchido com dinheiro e decidiu mandar Silencioso para a cadeia, com o objetivo de ficar com Branca. Paulo e Mariano, que estão chegando no apartamento dos pais, percebem que alguém acendeu uma luz. No quarto, Augusto conversa com Lorena, que começa a recobrar a consciência. Mesmo dopada, ela diz que o homem é um louco e foi sequestrada. O advogado quer saber por que a mulher resolveu abrir o bico e ela revela que ele a desprezou, a rejeitou e a humilhou por causa daquela louca maldita chamada Gisela, e isso ela nunca vai perdoar. Neste meio tempo, o zelador chega e diz aos rapazes que pode abrir a porta do apartamento do pai deles, mas precisa pegar as chaves. No quarto, Lorena pede ao marido que a deixe sair dali. Ela começa a gritar pelos filhos, quando os rapazes conseguem entrar no apartamento. No quarto, eles se dão conta que a mãe não está bem. Enquanto Paulo tira Lorena do quarto, Mariano joga o pai na cama e quase enche a cara dele de soco. Augusto se levanta rapidamente e vai atrás, gritando para a mulher lhe obedecer, mas Paulo diz que a mãe não vai ficar ali nem mais um segundo. O velho ainda tenta discutir, porém, Mariano é duro e responde que exige saber o que ele fez com a mãe. Inconformado, Augusto diz que aquela casa é dele e ela vai ficar de qualquer jeito. Mas os rapazes conseguem tirar a mulher do apartamento. Mesmo ferrado, o advogado continua gritando que ainda não foi vencido, agarra uma garrafa de uísque e bebe tudo no bico. No dia seguinte, logo cedo, Gisela chega à casa de Augusto e percebe que o homem passou a noite toda bebendo. Ele diz que nada mais importa nesta vida e não quer mais se incomodar. Ele resolve contar que Paulo e Mariano estiveram ali na noite anterior e levaram Lorena embora. Gisele diz ao comparsa que vai se encarregar de que sua esposa não fale nada e manda o homem tomar uma ducha e muito café para ficar pronto para o julgamento. Do outro lado da cidade, Paulo se despede da mãe para ir ao julgamento. Sozinha, ela se diverte consigo mesma, dizendo que é um tédio ficar ali trancada enquanto se faz de vítima. Gisela chega e Lorena avisa que ela é uma mulher muito má, mas não vai denunciá-la porque quer ter o prazer de destruir a louca com suas próprias mãos. A mulher deixa claro que seu objetivo é reestruturar sua família e jura que vai conseguir, pois é capaz de tudo, inclusive acabar com os netos. A dona da galeria de arte se oferece para ser parceira, mas Lorena deixa claro que prefere travar esta batalha sozinha. A sessão no tribunal começa e Osório é chamado para interrogar Fernando Santa Cruz. O advogado começa perguntando se ele concorda com o que está escrito nos autos do processo e Silencioso diz que não. O homem começa contando que atirou em uma pessoa em legítima defesa, depois de uma discussão. Augusto protesta, mas o juiz nega. A partir daí, Fernando conta tudo o que aconteceu em sua vida até ele ser preso, inclusive relatando sobre o sequestro de Branca e o sumiço de sua filha e a sua total ruína. Branca, que está assistindo à audiência, começa a se lembrar do dia em que o marido foi preso e também quando sua filha foi raptada. A mulher começa a entrar em surto. Assustada, a mulher se levanta e conta que está com muito medo, pois os Martínez Negrete destruíram a sua vida. Na sua loucura, ela ainda se lembra de uma discussão que teve com Augusto há alguns anos,
quando ela jogou na cara do advogado que ele armou uma cilada para Fernando e deixou a arma ao alcance do homem, sabendo que os dois teriam uma severa discussão. A mulher se lembra ainda do dia em que Augusto declarou seu amor por ela e confessou que armou a morte de Bruno para poder mandar Fernando para a cadeia e, finalmente, ficar com ela. Branca lembra ainda que chegou a esbofetear o sujeito quando soube que ele roubou toda a fortuna de seu marido e jurou que preferia ficar louca a ficar ao lado dele. Do nada, Branca grita ao juiz que ela quer ser testemunha no processo, pois sabe exatamente o que o homem fez. E no lixão, Chácharas nota que Rita está muito deprimida. A mulher diz que é por causa das recordações de seu filho, que se envolveu com gente muito rica e quando uma das esposas destes caras morreu, ele foi acusado de assassinato. Na cadeia, Jesus, o filho de Rita, descobre que não conseguiu a redução da pena por bom comportamento, pois o rapaz fugiu há algum tempo e isso é muito grave. Sem esperanças, o preso diz que já está acostumado, pois está todo este tempo na cadeia, mesmo sendo inocente. Do nada, o diretor do presídio resolve perguntar por que ele não denuncia o verdadeiro culpado do crime, se é mesmo inocente, e Jesus responde que, um dia, quando estiver solto, vai se vingar do sujeito que o fez apodrecer atrás das grades. Se lembrando do que aconteceu, o rapaz conta que entrou na casa porque ouviu os gritos da mulher, acusando Augusto de ter matado seu marido, pois falou com Branca, a esposa do homem que ele mandou para a cadeia. Jesus lembra que a grávida estava tão desesperada, tão assustada que ele decidiu acompanhar a discussão, pois ficou preocupado. O rapaz relata que a mulher ameaçou o sujeito, dizendo que ia procurar um advogado, pois não iria ficar calada quando ele a atirou escada abaixo e a matou. O preso se recorda que avisou ao advogado que iria denunciá-lo à justiça, mas Augusto avisou que seria a palavra de um morto de fome contra a dele e conseguiu condená-lo por homicídio. O diretor da penitenciária, curioso, quer saber se o filho que a tal mulher estava esperando morreu também, mas Jesus nega e conta que o menino nasceu e ficou com ele até a data de seu julgamento. Como sua mãe não pôde cuidar do garoto, ele ficou pelo lixão e se chama Garibaldo. Enquanto isso, na audiência, Fernando continua se defendendo, dizendo que ficou na cadeia por 20 anos e quer saber quando poderá limpar seu nome e contar a verdade para sua filha. Na cadeia, Garibaldo vai visitar Inês novamente e reitera a sua promessa de se vingar de Gata, só para ela ficar contente. O rapaz diz que tem um plano e que Esmeralda tem uma nova inimiga chamada Gisela, que vende os quadros do Paulo, mas também arrasta uma asinha pelo rapaz. Inês aconselha o namorado a falar com a mulher, pois ela deve saber exatamente qual é o ponto fraco de Gata. No tribunal, Osório reitera a defesa de Fernando. Augusto olha para Gisele, que acabou de tomar seu barbitúrico e não está com a cara muito boa. No apartamento de Paulo, saboreando seu café, Lorena comenta consigo mesma que, a esta altura, o marido já deve estar sendo julgado e torce para que ele apodreça na cadeia, jurando que vai dar um jeito na ordinária da Gisela com suas próprias mãos. Enquanto isso, Osório continua com suas exigências em relação ao réu e pede que, na sentença, Augusto seja privado de exercer a profissão de advogado pelo resto da vida e sua sentença seja publicada nos jornais de maior circulação do país. O juiz passa a palavra a Augusto, que começa a se defender. Mariano interrompe o advogado e pergunta se ele realmente acredita em tudo o que está dizendo, mas Paulo consegue conter o irmão. Augusto entra em embate com Fernando, e como último recurso, resolve mostrar o papel roubado de Silencioso. Porém, Paulo e Mariano se apresentam e dizem ao juiz que aquele documento foi escrito em um papel assinado em branco pelo Marquês, roubado por seu pai. Augusto passa mal e desmaia no tribunal. Os rapazes pedem licença para retirar o pai e levá-lo imediatamente ao hospital. Gisela aparece, apontando o dedo para Paulo e Mariano, dizendo que eles são os culpados pelo advogado ter passado mal. No apartamento, Augusto já está repousando em sua cama, enquanto é atendido pelo médico. Na sala, Gisela diz que eles estão reunidos ali para resolverem tudo e esquecer o passado. Os dois mandam a moça ir catar coquinho, quando o médico chega para dar notícias sobre o paciente. Lorena aparece neste exato momento e descobre que o marido sofreu um coma alcoólico e precisa de um transplante de fígado o quanto antes, pois corre risco de morte. Gisela aproveita a oportunidade e oferece novamente a Paulo a liberação do seu dinheiro desde que ele esqueça Esmeralda, mas o rapaz diz para ela parar de insistir na história, pois isso não vai rolar e expulsa a louca do apartamento. Alguns minutos mais tarde, no quarto, Lorena revela ao marido que ficou para transformar a vida dele num inferno, mas lembra que a única que pode impedir o casamento de Paulo e Esmeralda é Gisela,
pois a mulher detém todo o dinheiro do rapaz que, aliás, ele está precisando para o tratamento. Só que Lorena já tem tudo planejado. Ela vai tentar convencer os filhos, principalmente Paulo, que perdoar é humano, e para isso, vai fingir que perdoou o marido para conquistar seus objetivos. Do outro lado da cidade, Mariano chega à casa de Fernando, dizendo que precisa falar com ele, pois tem notícias do tribunal. Ele conta que o juiz decidiu continuar com o processo e vai representar o pai no processo, enquanto Osório o defende, garantindo que o tal documento falso não será apresentado como prova. Fernando diz que prefere esperar que Augusto melhore, porém o rapaz explica que isso não será possível, pois seu pai precisa de um transplante de fígado. Silencioso avisa ao advogado que, sem o documento falso, Augusto vai perder, porém, Mariano responde que, finalmente, a justiça será feita. No apartamento, Lorena começa com seu melodrama para manipular Paulo. Ela afirma que sabe muito bem e pergunta ao rapaz se ele seria capaz de fazer de tudo se fosse para um de seus filhos, e por isso precisa ajudar a salvar também seu pai. Alguns minutos mais tarde, o pintor resolve ligar para Esmeralda e resolve perguntar se ela acredita no seu amor. A moça diz que sim, e ele chorando declara novamente o que sente por ela. Momentos mais tarde, Paulo encontra Gisela na galeria e ela se vangloria, dizendo que sabia que tinha razão. Porém, a mulher avisa que sua única intenção é se casar com o rapaz e se ele não estiver ali para falar sobre o assunto, é melhor se retirar e deixar o pai morrer como um cachorro sem dono. Na mansão, Esmeralda dá um cheque gordo a Mariano para ajudar no transplante de fígado de Augusto. O rapaz se surpreende com a bondade da moça e não quer aceitar, mas ela insiste e diz que família foi feita para se ajudar. Na galeria, Gisela continua chantageando Paulo. O rapaz implora para a mulher liberar o dinheiro de sua conta, mas ela responde que só vai liberar se o rapaz aceitar se casar com ela. E Lorena não perde tempo em cumprir a promessa que fez ao marido. Ela vai até o quarto perguntar se ele está muito fraco para cometer mais uma de suas maldades e aproveita para contar que, naquele exato momento, Paulo está falando com Gisela para dizer que vai aceitar casar-se com ela. Assim, mata 2 coelhos com uma cacetada só, e depois será fácil se livrar da Gisela, porque seu filho não a ama. Para completar, Lorena diz: "Eu sei que estou arriscando meu filho, mas tenho certeza de que vou recuperá-lo. Portanto, você já pode ir morrendo, Augustinho. Você não faz falta neste mundo. Na verdade, você não passa de um aborrecimento." E enquanto Esmeralda conta a Perla que está com um mau pressentimento e tem medo de que Paulo faça alguma besteira, do outro lado da cidade, o rapaz deixa claro a Gisela que não a ama nem nunca vai amá-la. A doida não quer saber e diz que a única coisa que importa é saber se ele aceita ou não se casar com ela, revelando que está com tudo pronto para a cerimônia, marcada para as 7 horas daquela noite. Paulo, sem encontrar outra saída para salvar a vida do pai, resolve aceitar a proposta.